E aí, cinéfilo? Hoje a Netflix e o Prime Video colocaram a ação no máximo. Prepare-se para tiroteios intensos, perseguições alucinantes, vingança e muita adrenalina. São filmes que começam fortes e simplesmente não deixam você respirar. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filme Já 1. Vamos! Cop Shop. Não brinque com o perigo. Um gangster experiente e especialista em golpes decide se deixar prender de propósito numa pequena delegacia de cidade do interior, numa tentativa desesperada de se esconder de um assassino profissional extremamente perigoso que está no seu encalço. O plano parece perfeito até o momento em que o próprio matador descobre o esconderijo e se deixa prender também, de forma calculada, para ir parar exatamente na cela ao lado do alvo. A partir daí, aquela delegacia pacata se transforma num verdadeiro campo de batalha, com policiais completamente despreparados pegos de surpresa no meio de um confronto que eles nunca imaginaram enfrentar numa noite de trabalho comum. O filme brinca muito bem com o espaço fechado da delegacia, transformando cada corredor e cada cela num cenário de tensão crescente, onde ninguém sabe exatamente em quem confiar. O gangster precisa usar toda a sua esperteza para sobreviver preso numa cela, sem armas, enquanto tenta convencer os policiais de que o verdadeiro perigo está mais próximo do que imaginam. Cop Shop mistura humor ácido com ação intensa, criando uma dinâmica quase teatral dentro de um espaço pequeno que nunca para de gerar tensão. É um thriller de ação enxuto, eficiente e cheio de reviravoltas, que recompensam quem presta atenção em cada detalhe. Disponível no Prime Video. Gil Bok-sun. Gil Bok-sun é uma lendária assassina de aluguel, temida e respeitada no submundo sul-coreano por sua eficiência quase impecável em cada contrato que executa. Só que fora do trabalho, ela é apenas uma mãe solteira comum, tentando desesperadamente se conectar com a própria filha adolescente, que mal sabe quem a mãe realmente é. Quando Bok-sun se recusa a cumprir uma missão que fere seus próprios princípios, algo raro nesse mundo sem escrúpulos, ela se torna instantaneamente o alvo principal da própria agência que sempre a protegeu, além de rivais espalhados pela cidade inteira que veem ali uma chance de acabar com a lenda de uma vez. O filme equilibra com muita inteligência cenas de ação brutal e extremamente bem coreografadas com um drama familiar genuíno, mostrando como Bok-sun tenta proteger a filha de um mundo que ela mesma nunca conseguiu deixar completamente para trás. Cada luta carrega peso emocional, porque toda vitória de Bok-sun também é um lembrete de tudo que ela sacrificou para sobreviver até ali. A direção de arte e a fotografia elevam ainda mais cada confronto, transformando Gil Bok-sun numa experiência visual impecável. É ação sul-coreana no seu melhor nível, com um coração surpreendentemente sensível por trás de tanta violência. Disponível na Netflix. Se você já assistiu algum desses filmes, comenta aqui embaixo qual foi o melhor para você e qual dessa lista você recomendaria para um amigo assistir hoje. E já aproveita para se inscrever no Filmeja 1, isso ajuda muito o canal. Guerra Mundial Z. Uma pandemia misteriosa e extremamente agressiva começa a se espalhar pelo mundo, transformando a população em zumbis rápidos, violentos e organizados de um jeito assustador, muito diferente dos zumbis lentos que o público estava acostumado a ver em outras produções. Um ex-investigador das Nações Unidas é convocado às pressas para uma missão que parece impossível: viajar pelo globo numa corrida desesperada contra o tempo para encontrar a origem exata daquele vírus antes que a humanidade inteira seja dizimada. Cada país que ele visita apresenta um novo estágio da crise e uma nova forma de caos, desde cidades completamente tomadas até bases militares tentando desesperadamente conter o avanço da infecção. O filme constrói tensão através de sequências massivas de destruição e perseguição, com multidões de zumbis se movendo como uma verdadeira onda destrutiva capaz de engolir qualquer barreira humana. Ao mesmo tempo, o protagonista carrega o peso emocional de estar longe da própria família durante o pior momento da história da humanidade, sabendo que uma decisão errada pode significar o fim de tudo. Guerra Mundial Z equilibra a ação em escala global com momentos de tensão mais intimista, criando um dos filmes de zumbi mais ambiciosos já produzidos.
É apocalipse, ciência e sobrevivência numa corrida contra o tempo que não dá descanso. Disponível na Netflix. Ambulância. Um dia de crime. Dois irmãos decidem realizar um assalto a banco extremamente ambicioso, levando 32 milhões de dólares numa operação que parecia perfeita no papel, mas que dá terrivelmente errado assim que eles tentam fugir da cena do crime. Desesperados, eles acabam sequestrando uma ambulância que no momento transportava um policial gravemente ferido e uma socorrista completamente despreparada para aquela situação, transformando o veículo médico numa verdadeira arma de fuga pelas ruas de Los Angeles. A partir daí, começa uma perseguição alucinante e praticamente ininterrupta, com a polícia inteira da cidade mobilizada para dar caça àquela ambulância, enquanto dentro dela a tensão só aumenta entre reféns e sequestradores. A socorrista precisa manter o policial ferido vivo em meio ao caos da perseguição, criando uma dinâmica claustrofóbica dentro de um espaço tão pequeno quanto o interior de uma ambulância em movimento. O filme aposta tudo em ação constante, com câmeras aéreas acompanhando perseguições em alta velocidade por toda a cidade, criando uma sensação de urgência que praticamente não dá uma pausa para o espectador respirar. Ambulância entrega a adrenalina pura do início ao fim, um dos filmes de perseguição mais intensos e bem executados dos últimos anos. Disponível no Prime Video. Aqui conhecido como um agente das forças especiais, extremamente tático, frio e disciplinado, recebe a missão de se infiltrar numa organização criminosa poderosa para desmantelar um atentado iminente que ameaça vidas inocentes em grande escala. Para ganhar a confiança do chefe da máfia, ele precisa se aproximar cada vez mais da rotina daquela família criminosa, mantendo sempre a postura fria de quem está ali apenas cumprindo ordens. Só que os planos começam a desmoronar quando ele cria um laço inesperado e genuíno com o filho pequeno do chefe da máfia, uma criança completamente alheia ao mundo violento em que nasceu. Esse vínculo coloca à prova todos os limites profissionais do agente, que precisa decidir até onde consegue separar a missão da própria humanidade que está descobrindo de novo através daquela criança. O filme constrói essa tensão com cuidado, misturando cenas de infiltração e ação tática com momentos de silêncio e intimidade que humanizam completamente o protagonista. Cada decisão que ele toma carrega consequências que vão além da missão, colocando em risco tanto sua identidade secreta quanto a vida da criança que ele passou a proteger de verdade. A entrega ação de espionagem com um núcleo emocional raro no gênero. Disponível na Netflix. Deixa nos comentários qual desses filmes você considera o melhor da lista até agora e continua assistindo, porque os próximos guardam algumas das cenas mais insanas de toda a lista. 22 milhas. Uma equipe tática e ultra secreta da SWAMIA recebe uma missão extremamente delicada: transportar um informante que possui dados cruciais sobre um ataque iminente capaz de causar destruição em larga escala. O problema é que, para chegar até a extração segura, eles precisam atravessar 22 milhas de território urbano extremamente hostil até o aeródromo, enfrentando ondas constantes de assassinos locais, completamente dispostos a fazer qualquer coisa para eliminar o alvo antes que ele falhe. Cada trecho do trajeto se transforma numa nova batalha, com emboscadas, perseguições e confrontos diretos que testam ao máximo a disciplina e a preparação daquela equipe altamente treinada. O filme mantém um ritmo quase constante de tensão, alternando entre planejamento tático detalhado e explosões repentinas de violência extremamente coreografada. A relação entre os membros da equipe também ganha espaço, mostrando como a confiança construída ao longo de anos de treinamento é colocada à prova quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. O informante, por sua vez, carrega segredos que podem mudar completamente o rumo da missão, aumentando ainda mais a pressão sobre quem precisa mantê-lo vivo a qualquer custo. 22 milhas entrega ação tática extremamente intensa, sem pausa, do início ao fim. Disponível no Prime Video. Agente Stone, uma dedicada agente de inteligência ligada a uma organização global secreta, tem como missão principal manter a paz mundial, protegendo um recurso extremamente valioso, conhecido como o coração.
uma inteligência artificial avançada capaz de prever e até alterar eventos globais antes que eles aconteçam. Quando uma hacker vingativa e extremamente habilidosa consegue se aproximar perigosamente desse recurso, a agente precisa agir rápido para impedir que essa tecnologia caia em mãos erradas e seja usada para causar um caos generalizado em escala mundial. O filme mistura espionagem de alto nível com sequências de ação extremamente elaboradas, incluindo perseguições, infiltrações e confrontos em cenários espalhados pelo mundo todo. A protagonista precisa equilibrar lealdade à própria organização com decisões extremamente arriscadas, percebendo aos poucos que talvez nem tudo que sempre acreditou sobre a instituição que serve seja completamente verdade. A tensão entre confiar no sistema ou seguir o próprio instinto guia boa parte da trama, dando camadas extras a uma protagonista que já é fisicamente impressionante em cada cena de ação. Agente Stone entrega espionagem global com um toque de ficção científica bem dosado, sem nunca perder o ritmo. Disponível na Netflix. Transformers: O Último Cavaleiro. Com a humanidade e os robôs mergulhados numa guerra aberta e Optimus Prime completamente desaparecido, a chave para salvar o futuro da Terra está enterrada nos segredos mais profundos do passado, revelando uma história oculta dos Transformers no planeta que ninguém imaginava existir. Um grupo improvável de humanos e Autobots precisa se unir rapidamente para impedir uma destruição iminente que ameaça acabar de vez com qualquer chance de convivência entre as duas espécies. O filme expande ainda mais o universo Transformers, revelando conexões históricas surpreendentes e trazendo novas criaturas mecânicas em escala gigantesca para dentro dessa guerra. As sequências de batalha são construídas em proporções épicas, com cidades inteiras sendo destruídas em confrontos entre máquinas colossais que parecem redefinir constantemente os limites do que é possível na tela. Em meio a tanta destruição, o filme ainda tenta equilibrar momentos de humor e vínculos emocionais entre humanos e robôs, mostrando que nem tudo se resume apenas à força bruta. Transformers: O Último Cavaleiro entrega espetáculo visual em escala máxima, com explosões constantes e um ritmo que raramente dá espaço para respirar. Disponível no Prime Video e na Netflix. Ponto de Mira: O Último da Lista. Um ex-agente tático que sofre com falhas graves de memória vive completamente isolado depois de ser incriminado injustamente pela morte de toda a sua antiga equipe, carregando o peso de um passado que ele mesmo não consegue lembrar direito. Quando uma antiga colega desaparece misteriosamente, ele é forçado a abandonar o isolamento e voltar para o submundo perigoso da espionagem, numa tentativa desesperada de descobrir quem realmente o traiu e, finalmente, limpar seu próprio nome. Conforme ele investiga, memórias fragmentadas começam a voltar aos poucos, revelando pistas que colocam em dúvida tudo o que ele acreditava saber sobre a própria queda. O filme constrói tensão através dessa mistura de investigação, ação tática e um mistério pessoal profundo, onde o protagonista precisa confiar cada vez menos nas próprias lembranças e mais no instinto de sobrevivência. Ponto de Mira fecha a lista com um thriller de espionagem denso e cheio de reviravoltas, disponível no Prime Video. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu, qual foi o melhor para você e qual você recomendaria para alguém assistir hoje. Se inscreve no Filme Já 1, ativa o sininho e até a próxima!